Bom dia para todos. Bom dia. Shalom sobre sua vida. Essa manhã eu quero falar sobre nossa identidade e propósito. Nossa identidade e propósito. Também? Se quiser levantar seu lugar na casa, se estiver cansado, vai acontecer. Bom, fala sobre nossa identidade e propósito. O texto que nós vamos falar nessa manhã sobre identidade e propósito se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 18 até o 20. Nós estamos na King James atualizada ali, e diz bem assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto nos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, olhando para isso, sobre nossa identidade e propósito, nossa identidade e propósito é exatamente aquilo. Isso aqui. É exatamente isso aqui. Nós somos filhos discípulos que geram filhos discípulos. Então, essa é, de forma bem resumida, você foi chamado para ser filho, você é filho de Deus, e você foi chamado, ou vocacionado, ou comissionado, ou o seu ministério, quando a Bíblia declara lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, você vai ver que a Bíblia declara que Deus deu homens dons para a igreja. A Bíblia fala que vai ter uns que são apóstolos, outros que são profetas, outros que são evangelistas, outros que são pastores e mestres, ou pastores e mestres, pastor mestre ou pastores e mestres. Mas é interessante que o texto não acaba aí. Ele diz o seguinte: e estes Deus deu à igreja a fim de que eles sejam ferramentas para quê? Para aperfeiçoamento do corpo para a obra do ministério. Então todos nós, a igreja do Senhor Jesus, tem um propósito. Nossa identidade é filho. Sua identidade é de filho. Sua identidade é de filho. Não é de discípulo, porque você aprende com ele. Você é filho discípulo. Você aprende com o Senhor Jesus. Você aprende com o Pai. Então, você foi adotado e agora você é filho de Deus. Caso você for adotado. Se você não for adotado, você precisa entender a adoção. A adoção vem por meio da pessoa do Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 12: a todos quanto receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Alguns falam também no Evangelho de João que nada importa se do alto não nascer. Não veremos os céus, o reino dos céus nem para mim.
Então há uma necessidade de se tornar filho. Romanos capítulo 8 diz, olha para chegando aí, tem alguém com sono, não, tem alguém com sono, ou quer ficar esperto. Então, Romanos capítulo 8 diz que pensa que o Espírito de Deus nos testifica que o nosso Espírito somos filhos de Deus. A Bíblia também declara ali que Deus não nos deu um espírito de adoção para que a gente viva atemorizado. Antes, Ele não nos deu um espírito de escravidão para vivermos atemorizados. Antes, Ele nos deu um espírito de adoção no qual clamamos e que cantamos, Abba Pai. Então é através da pessoa de Jesus, através da pessoa que possibilita a minha entrada no reino, ver o reino, eu preciso passar por isso. A gente precisa entender que nós somos filhos. Se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você é filho de Deus. Se você se arrependeu dos seus pecados, entregou a sua vida ao Senhor, você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Eu lembro que quando você vai ver lá na identidade dos meus filhos, já tem um sobrenome. Nunes. Todos eles vão ter Nunes. Sara vai ter Nunes, Samuel vai ter Nunes, Natanael vai ter Nunes. Então, aquilo, se fizer um exame genético lá, DNA, vai constatar que eles são meus filhos. Mas o meu nome, o meu sobrenome, no nome deles, é uma declaração de que eu os reconheci como tal. Do mesmo modo, Deus nos reconhece através de Jesus que nós somos filhos. Mas nós temos um propósito. Não é só a filiação. Nós temos o propósito de gerar filhos discípulos. Então Deus marca-nos e coloca isso em nós. E esse texto aqui, ele vai mostrar isso para a gente. Esse texto aqui, novamente, ele vai apontar para isso. E nós vamos aprender 5 verdades sobre a missão ou sobre o nosso propósito. E então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente com vocês, ou convosco, até o fim dos tempos. 5 verdades sobre a grande comissão que nós precisamos entender. Devemos entender. 5 verdades existem nesse texto. Existem 5 coisas que nós precisamos aprender aqui dentro desse texto a respeito dela, ou ser lembrados. Nós precisamos fazer isso. Então, a primeira delas é que ser e fazer discípulo é baseado na pessoa do Senhor Jesus. Tá? Ser e fazer discípulos está baseado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Está aqui. Então a gente precisa entender exatamente isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso foi a parte do versículo. Então, nós somos discípulos por causa dele. A Bíblia nos fala que não há outra pessoa ou nome na terra pelo qual os homens devem ser salvos. Não existe. O único que pode salvar os homens da perdição e ligar, tornar filho, é a pessoa do Senhor Jesus. É o nome do Senhor Jesus. A autoridade que me foi dada foi conferida a ele. A gente entende que primeiro ele é Deus. Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A Bíblia vai declarar isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz que a gente tem a mesma atitude que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. A Bíblia fala que ele declara, por isso foi perseguido.
Eu e o Pai somos um. Se fazendo igual a Deus. Isso causou um problema para as pessoas da época. Ele dizer que ele era Deus, que ele era um, né, com o Pai, isso causou problema para eles. Para nós, talvez, não cause tanto. Para mim e para você, talvez isso não é. Talvez a gente não vá. A gente vive num país cristão. Nós vivemos num país cristão, dividido entre católicos e protestantes, e além dos outros, né, das outras religiões, ou as outras formas que as pessoas acreditam, né, de se relacionar com Deus, mas nós sabemos muito bem que só existe um caminho. A gente sabe muito bem que não existe outro meio, que não há outra pessoa, que não há outro nome em toda a terra no qual os homens podem ser salvos. Então, nós precisamos entender e precisamos lembrar isso aqui. Que Jesus tem toda a autoridade. Ele é Deus. Ele é Deus. Outra coisa que é interessante, Jesus conquistou essas coisas. Ele não só como divindade, ele como homem conquistou todas essas coisas. A Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 9 em diante, que Jesus, por isso, Jesus viveu de tal forma que lhe foi dado um nome que está sobre todo nome, que se nomeia na terra. Jesus, a autoridade foi dada, ele conquistou o prêmio dele. Ele nasceu para isso. E ele, como homem, foi tentado em todas as coisas, não pecou. E é importante a gente entender essa parte aqui. É importante, porque a gente às vezes pensa que Jesus viveu de maneira santa, perfeita, só porque ele era Deus. A gente pensa que Jesus, né, ele foi, e aí a gente às vezes se desculpa com os nossos pecados, porque Jesus é Deus. Por isso que ele foi santo, por isso que ele foi puro, por isso. Mas Jesus é homem também. Jesus foi homem, se apareceu em figura humana, se tornou carne, como nós, como todos nós. E o texto de Efésios Filipenses vai dizer: por isso Deus também o exaltou. Por isso por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Deus também o exaltou sobremaneira, ou a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido, o enviado por Deus, para a glória de Deus Pai. Jesus se tornou cabeça, ele viveu de tal forma que levou ele para lá. E nós entendemos que ser discípulo e fazer discípulos se baseia na pessoa do Senhor Jesus. Então ele diz aqui: toda a autoridade me foi dada. Toda, não existe. Ele tem agora. Jesus tem toda a autoridade. Toda. Não é mais ou menos. E aí, essa parte aqui é uma palavra importante. Portanto, no texto. O texto vai dizer para a gente que então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou, ou lhes disse, ele garantiu. Quando ele disse aqui: eu estou garantindo para vocês uma coisa. Quando ele disse para os discípulos isso ali no monte, ele falou assim: ó, eu estou garantindo o que eu vou dizer para vocês. Por quê? Porque toda a autoridade me foi dada. E por que essa palavra, portanto, no texto aqui, é muito importante? Por que essa palavra? Porque baseado nisto, é o que eu vou falar agora.
A minha palavra, a ordem, ou o que eu estou dizendo a vocês, a comissão que eu estou entregando a vocês, o propósito que eu estou entregando a vocês, se baseia justamente na minha autoridade. Portanto, ouçam, ele diz, preste atenção, é por causa de que me foi dada no céu e na terra, em qualquer lugar do universo, minha autoridade foi me dada, que eu estou dizendo a vocês. Por quê? Vão e façam discípulos. Fazer discípulos não é só o propósito, é um mandamento, é o seu mandamento. Tá? Fazer discípulos não é só o seu propósito, como igreja do Senhor, como parte da igreja do Senhor, como filho discípulo de Jesus, como um filho herdeiro do Senhor. Não é só o seu propósito, é um mandamento que o Senhor disse. Porque essa palavra, portanto, que nós vimos antes, e toda essa força na autoridade que Jesus tem, e Ele está colocando toda ela em cima, ou Ele fundamentou. Hoje eu estava lendo o provérbio, achei muito interessante, mas eu só vi falando isso aqui. O provérbio diz assim, em versículo da palavra, não vou lembrar qual é a referência, mas diz assim que Deus, que a sabedoria estava lá quando Deus mostrou os fundamentos da terra. Ele jogou lá. Quando a sabedoria estava lá, porque a Bíblia fala que ele era arquiteto. A sabedoria era a arquiteta da construção, mas tem um fundamento. Existe um fundamento. O arquiteto, ele vai fazer o desenho, a planta, e essa planta e esse desenho, ela vai ser construída em cima de um fundamento. Do mesmo jeito aqui, Jesus está dizendo aqui, olha, o fundamento aqui é a minha autoridade. É a autoridade que eu tenho como Deus e como que é que eu conquistei como homem. Há um nome que foi me dado acima de todo nome que se nomeia. Há um nome que todo joelho vai se dobrar, quer queira, quer não queira. Não importa, seja grande, seja pequeno, seja rico, seja pobre, seja de qual etnia, seja de qual povo, seja de qual raça, não importa, no grande dia, todos se dobrarão diante dele. Todos, e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Então ele fundamenta com a sua autoridade, ele diz, portanto, então fazer discípulo não é só o nosso propósito como igreja. Fazer discípulo é o nosso mandamento, é o meu mandamento, é o seu mandamento. E de fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Então, entenda bem, o mandamento é a todos os povos. Fazer discípulos é um mandamento de todos os povos. É a todos os povos. Toda a autoridade. Todos os povos. Jesus nos chamou para isso. Ele, como nós somos filhos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como eu vim e fiz, vocês devem fazer. Toda a autoridade me foi dada, então vão. E a palavra aqui, no original, a ideia é, e por onde vocês forem, façam discípulos. Por onde você for. Por onde você for, faça discípulos. Por onde você for. Enquanto vocês vão, aonde vocês forem, não importa o lugar, não importa qual ambiente você se encontrar. Se você vai daqui para a rua, é lá que você faz. Se você vai no mercado, se você vai nesse lugar, se você vai no outro, não importa. Não importa por onde você for, você faz discípulos. O texto está dizendo exatamente isso. O mandamento para mim e para você é que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Sabe, outro tempo eu estava pensando sobre isso. Olha aquele novo slide, ou Miguel, por favor, aquela imagem que está no mundo.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que perdeu. Olha. Acho que a internet acabou. Por isso que não está aparecendo. Olha aquela imagem. Isso. Foi uma das coisas. Eu revitalizei essa imagem. Porque revitalizei em que sentido? Porque você vai entender o que é a revitalização nesse sentido. Anos atrás, nas nossas igrejas, e toda a igreja SBC tinha um mapa mundo no fundo. Justamente com o versículo de Mateus 21. Todas elas tinham. Todas as igrejas SBC tinham. Aquele mapa que era uma lona impressa, grande, parafusada no quadro de metalão. Acho que é metalão, não sei se é isso, mas era um quadro. Era parafusado no fundo da igreja. Tinha um mapa mundi e esse versículo. O tempo veio passando e a minha percepção foi que nós fomos tirando isso. Nós tiramos o mapa. Nós tiramos o versículo. Nós fomos tirando. Eu tinha até pedido para o Rodrigo, eu mandei essa imagem para o Rodrigo, porque como ele pintou ali fora, eu Rodrigo, pinta ali naquela parede um mapa desse aqui. Por quê? Porque é o nosso propósito. É o nosso propósito. Nós estamos perdendo pelo meio do caminho. Talvez assim, parece que é nada. Parece que é nada. Parece que não é nada. Você tira. O que acontece com os homens, quando os homens querem dominar um território, quando os homens querem dominar uma região, o que eles começam a fazer? Eles começam a colocar os seus símbolos naquele lugar. Eles tiram os outros símbolos e começam a colocar. Como é que você imagina? Uma conquista. O que eles fazem? O que se faz quando alguém conquista, por exemplo, o Monte Everest? Um brasileiro conquista o Monte Everest, sube o Monte Everest. O que ele faz? O que ele finca lá em cima? A bandeira é o quê? É um símbolo de conquista. É um símbolo de que alguém da nacionalidade brasileira alcançou aquele objetivo e fincou a sua bandeira. Nós chegamos nesse lugar. Nós conquistamos esse lugar. Nós pegamos esse lugar. Esse lugar que também nos pertence. É exatamente assim. É exatamente assim. E aí eu percebi que eu falei, nossa, cara, eu sou a favor da parede preta. Eu sou a favor da parede preta. Mas nós precisamos, podemos ter parede preta. A gente pode modernizar, mas a gente não pode perder de vista os nossos símbolos. Não podemos. Não podemos perder de vista os nossos símbolos. Porque existe, sim, existe. Quando você olha para o mapa, você vai lembrar. Quando você olha para uma placa, ela te sinaliza alguma coisa, ela te traz a lembrança do negócio. Quando você tem uma placa que indica que aqui é proibido estacionar, aquilo está te dizendo alguma coisa. Talvez é só o carrinho com a faixa vermelha, mas aquilo te traz uma indicação, aquilo te traz uma visão, aquilo te traz um direcionamento, aquilo te dá uma orientação. Está te mostrando ali. Uma placa simples, só tem dois desenhos, aliás, um carrinho e uma faixa vermelha, círculo vermelho e uma faixa vermelha. E eu estou falando isso por quê? Porque devagar. E aí, isso foi na minha vida emocional. Eu estava lá e pum, veio na minha cabeça essa coisa. Esse tempo que eu estava ali. E eu falei, nossa, cara, é verdade. Nós estamos esquecendo, ou tirando o símbolo que acorda com o nosso propósito. Servos de Cristo, fazendo discípulos. É o que aponta com o nosso propósito. Tanto aponta para a nossa identidade, quanto para o nosso propósito. Servos de Cristo fazendo discípulos. Servos de Cristo fazendo discípulos. Então, nós precisamos retornar. Volta lá para a mensagem, para a gente ler. Então, é o mandamento é para todos os povos. Para quem é o mandamento? Para todo discípulo.
Você é discípulo? Você foi chamado para isso. É o seu propósito isso. Você é um filho de Deus? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Você ama Deus? Você foi chamado para isso. É o ministério da igreja, é o ministério dado à igreja do Senhor Jesus, ao seu corpo, a reconciliação do mundo com Ele. Ao levar as boas novas, enfim, nós fomos dados o ministério da reconciliação. Reconciliar o quê? A Bíblia nos fala que quando Ele for levantado, a Bíblia nos diz isso, que quando Ele for levantado, Ele atrairá muitos a Ele. A Bíblia declara isso. Ele está falando sobre o Senhor Jesus, que quando Ele for levantado, e estava falando sobre a cruz, quando Ele for levantado, Ele atrairá muitos a Ele. Mas como esses irão? Como irão a Ele? Como serão atraídos a Ele? Hoje, eu fiquei pensando sobre um negócio que um rapaz falou outro dia, que eu ouvi no podcast. Então eu te aconselho, ouça o podcast, é maravilhoso. Você aprende muito. Você imagina se Jesus estivesse aqui em forma qualquer? Se Ele não tivesse subido aos céus? Se aquela promessa que Ele disse lá em João 14, João 15, 16, agora não lembro qual é, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou te mandar o Consolador. Você imagina Jesus de forma carne e osso hoje? Ressuscitou os buracos nas mãos, comida aqui do lado, né? E Ele não morre, Ele venceu a morte, né? Então, onde que Ele moraria? Alguém tem uma sugestão aí? Onde que Jesus moraria? O que vocês acham? Onde Ele morreu? De onde Ele era? Jerusalém, né? Ele era de lá. Então vamos dizer que corporalmente Ele estava lá. Você imagina? Eu fiquei pensando, quando o cara falou isso para mim, cara, vai ter gente que nunca vai ver. Tem uma passagem de avião aqui para lá? É barato? Se fosse muito tempo atrás, como é que vai de barco? Quanto tempo? Quem é que vai de barco? Será que vai cair verdade? Mas imagina se fosse um custo que desse para todo mundo ir. Se o preço da passagem fosse assim, promocional, com R$2, tem que mais o que você nota? R$2, você bota a nota lá no negócio e entra. E você pega o avião. E aí você vai lá para Jerusalém, porque afinal de contas Jesus está lá. Mas você imagina uma cidade cheia. O verão a gente sabe muito bem, toda cidade litorânea, quando chega o verão, o que acontece? Trânsito. Tudo. Os preços nas alturas. Aquilo que custava R$10 por tempo, agora custando 17, 18,99, 19,99, só porque mudou de boca, não. Então você imagina aquele lugar cheio de gente. E outra coisa, agora Jesus está na casa dele, você vai falar, quando você chega lá, igual fila lá da Caixa Econômica do centro da cidade, de pagamento. Aquela fila é enorme, mas é muito maior. E você só tem um tempo, porque ele precisa falar com todo mundo, 2 minutos. Você imagina, você vai gastar esse dinheiro todo, vai ficar lá, hospedado, vai falar 2 minutos. Acabou. Volta para o final da fila. Então Jesus tinha algo muito maior e muito melhor para todos nós. Ele repartiu conosco o seu Espírito. E a Bíblia fala que quando você olha lá na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo é com todos. Nós temos livre acesso a Deus com todos, podemos falar com Jesus a qualquer hora. E aí o que Jesus faz? Ele ordena aos que são discípulos, que são filhos, que portam, que são os portadores, que são os vasos de barro, mas que tem dentro de si uma riqueza enorme. Ele fala aqui, compartilhe. Façam discípulos. Mas fazer discípulos implica em ganhar pessoas. A falta de internet está aqui falando lá dentro. Felizmente. Por que implica ganhar pessoas? Por que implica ganhar pessoas? Porque você batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alguém que está iniciando a caminhada. Então há uma necessidade de ganhar pessoas. Há uma necessidade de atrair pessoas. Há uma necessidade de levar o Evangelho
pessoas. Aprove a Deus. A Bíblia declara também. Eu acho que vai dar não, filho. Você colocou o nome aqui? Pode deixar assim não. Aprove a Deus. Aprove a Deus. Deus escolheu. Deus resolveu. Deus na sua vontade. Ele, e juntamente com, imagina, fundamento da terra. Fundamento da terra, a sabedoria está lá. O arquiteto, ele falou o quê? Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Aprove a Deus. Deus resolveu assim. Os homens serão salvos pela pregação do Evangelho. Os homens serão salvos se ouvirem as boas novas. É assim. Fazer discípulos implica em ganhar pessoas. Implica em ganhar pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15, ou 15, 16, agora não lembro qual é, que eu confundo esse negócio, mas ele diz: vamos e prega o Evangelho a toda criatura. Pregue o Evangelho. O livro de Eclesiastes fala para a gente semear a tempo e a fora de tempo, porque você não sabe qual que vai dar. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear e a semente caiu. A Bíblia fala sobre tantas vezes isso. Ele envia os seus discípulos a anunciar as boas novas do reino dos céus. Vão! Oswaldo Smith disse isso. Por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes quando há pessoas que nunca ou não ouviram nenhuma vez? Por que eu e você? Por que a gente podemos ouvir o Evangelho 2 vezes? Fazer discípulo é ensinar o que você aprendeu com Deus. Isso implica nisso também. Essa vida é verdade. Fazer discípulo é ensinar o que você aprendeu com Deus. Quando é que nós somos chamados para ganhar? Quando é que Deus foi chamado para ganhar? Quando? O dia que se encontrou com Jesus. Ele vai fazer de você pescador de Deus. Ele foi chamado para ganhar no dia que ele foi bom. Nós somos chamados para ganhar no dia que nós fomos bons. No dia que nós nos tornamos filhos, nós somos chamados. O propósito estava ali estabelecido. Ensinando a obedecer a tudo que tem. Jesus nos chama para discipular pessoas. Jesus nos chama para a gente ganhar e discipular as nações. Jesus nos chama como famílias para ganhar pessoas e discipular. Jesus nos chama como indivíduos, como filhos, para ganhar pessoas e discipular pessoas. Fazendo o quê? Para quem que é isso? É para os novinhos? Não, para todo mundo. E sabe, gente, eu tenho uma coisa que eu fica na minha cabeça. A minha esposa, logo nós nos convertemos, a minha esposa com 16 anos, ela converteu com 15 para 16 anos. Com 16 anos ela estava tomando conta de uma pessoa, cuidando, ela ia lá na casa dela, para poder dar disciplinar. Ela morava lá em Mixaba, não lembro se era Mixaba, se era. Como é que é aquele lugar? Para dentro do lugar que está sua mãe. Não. A pessoa dessa aqui, tem lugar lá que não é.
indo ali para dentro da casa do Índio. Para onde ele está pelo sul? Está pelo sul. Onde está pelo sul? Que é a Avenida F? Ura Marinha, obrigado. Ela morava na Rua da Marinha. Eu não lembro se ela morava lá, se ela morava na Sabe que é Mel, né? Se o cara não mora lá, não vai saber ver isso. Mas tudo bem, está com uma distribuidora de energia, né? Escritório. Ela ia lá no aeroporto, mas um bairro mais distante. Era como se fosse sair daqui, talvez ali perto do Júnior, né? Mais ou menos aqui, perto você tem entendimento ali, Coqueiral, né? É isso? Perto ali. Ela saía de casa com 16 anos, ela saía de casa para ir lá na casa dessa menina para participar. 16 anos. 16 anos. Porque discipulado, gente, entenda bem, é você ensinar o que você aprendeu. De forma bem simples. Discipulado é você ensinar, acompanhar, ensinar aquilo que você aprendeu e acompanhar a pessoa até que ela pratique. Simples. E discipulado é isso de uma forma muito simples. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, é falar do testemunho do seu testemunho. Como é que você encontrou Jesus? O que Jesus fez na sua vida? Como é que você foi salvo? Fala para as outras pessoas isso. É muito simples. Como é que Jesus te encontrou? Você prega o Evangelho, seu testemunho, você pode dar seu testemunho para um monte de gente. A estratégia que eu uso. Estou lá, a pessoa fala assim, ó, baiano, tem um baiano aqui? Baiano? É baiano, Daniel? Isso acontece? É a estratégia, quando tem um baiano, fala assim, cara, o baiano, eu tenho muito apreço pelos baianos. Eu falo mesmo. Por quê? Porque foi um baiano que me ganhou para o Senhor Jesus. Aí eu já começo a contar, sabe como é que foi? Foi assim, sabe? Contou meu testemunho de conversão, como eu converti, como eu ouvi o Evangelho e entreguei minha vida para o Senhor. Simples. Simples. Se encontra na rua, daqui a pouco, olha, deixa eu contar um negócio. E você fala, simples, fala muito simples. Anuncia aquilo que Jesus fez na sua vida. E discipular nada mais é, de forma bem simples, é você ensinar para o outro aquilo que você aprendeu com Jesus. Não acredita? Você faz isso. E aí, as imagens aqui estão apontando para quê? Jesus, aqui no centro ensinando seus discípulos, depois deu um exemplo. Levantando aquele que está caído, lavando os pés daquele que servindo, né? Então Jesus faz isso. Jesus faz isso. Ele nos ensina, nós precisamos só ensinar o que a gente tem aprendido. Não tem idade. Não tem idade. Não importa o tamanho. Converteu, meu amigo, você é um discípulo. Se você converteu de verdade, eu quero dizer para você, se você converteu de verdade, você é um discípulo de Jesus. E você tem esse propósito na sua vida. Se você não converteu de verdade, aí você tem um problema sério. Mas se você converteu de verdade, quer dizer uma coisa para você. Você é filho chamado com o propósito de ganhar as nações e proclamar o Evangelho das nações e fazer discípulos das nações. É impossível aproximar-se do coração do Mestre sem aproximar-se da missão do Mestre. Quem disse isso foi Larry Moore. Não assim. Mas é impossível aproximar-se do coração do Mestre sem se aproximar da missão do Mestre. E a missão é essa. Vão e façam discípulos. Fazer discípulos, ser discípulos e fazer discípulos na garantia da presença de Cristo comigo. Ele diz, e eu gosto da versão aqui de James justamente por conta disso, ele diz, e assim, novamente, a ordem que ele dá, a vara portanto, ela é fundamentada. A ordem a ser dada é fundamentada na autoridade. A presença de Jesus conosco até a consumação dos séculos é fundamentada na obediência do ide e fazer assim.
Do mesmo jeito que a ordem é fundamentada na autoridade, entenda bem, a presença de Jesus é garantida na minha e na sua vida, porque ele diz, e assim eu vou estar com vocês. Assim como? Quando vocês quiserem, quando vocês obedecerem, quando vocês viverem o propósito, quando vocês obedecerem o mandamento, quando vocês fizerem isso. E a Bíblia nos diz lá em Deuteronômio que a palavra não está nos irmãos, tá? Ela está lá no alto céu, ela está aqui, não vai subir lá no alto céu. Ou ela vai estar além mais, você, quem é que vai lá e vai buscar? Ele diz o quê? Não, está perto de você. É a tua boca e o teu coração. Mente e coração. Mente e coração. Mente e coração. Mente e coração. Está na sua mente e no seu coração. Apenas com você. Sua mente e seu coração. E outra palavra sobre isso. Jeremias capítulo 32, 32, ele vai dizer assim: a aliança que eu vou fazer com você vai escrever na sua mente e no seu coração. A mente e o coração. A mente e o coração. Ele vai estar com a gente até o fim dos tempos. A nossa garantia da presença de Jesus é que nós temos que fazer. Conclusão. Timóteo capítulo 2, versículo 1. Importante, meu filho, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. O que eu fiz de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular outros. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, aquilo que você ouviu, que você viu em mim, aquilo que você testemunhou, aquilo que você aprendeu de mim sobre o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, Timóteo, atravessa por trás. Nós estamos numa corrida de relacionamento. Atravessa por trás. Que possam igualmente discipular. Então, para a gente resumir, nossa identidade é ser os filhos discípulos, enquanto o nosso propósito é fazer filhos discípulos. Ou a ideia de fazer discípulos. Ou gerar filhos discípulos que fazem o mesmo. Eu lembro dessa palavra. Sabe quando você sabe que você fez um discípulo de verdade? Quando seu discípulo foi discipulado. A única maneira de você ter garantia de que você fez um discípulo é que ele está discipulando. A única maneira. E por fim, o que você faz? Esse é um desafio. O que você irá fazer este ano com relação à mensagem para você ganhar pessoas? O que você vai fazer esse ano para ganhar pessoas? O propósito é uma responsabilidade. O propósito é uma responsabilidade. O que você vai fazer para ganhar pessoas assim? Eu vou falar na internet com meus vizinhos. Eu vou falar com meus vizinhos. Eu vou mandar mensagem para os meus amigos. Eu vou passar de porta em porta. Eu vou falar com os meus contatos. Não sei. Eu estou soltando aqui, não tenho ideia, mas o que você vai fazer para ganhar pessoas assim? O quanto é dividido. O quanto foi repartido, foi repartido. Quantas pessoas você deseja ganhar este ano? Se cada um ganhar um, a gente não cabe nesse lugar. Se cada um ganhar um, não cabe nesse lugar. Esse lugar é pequeno. Se cada um ganhar um, onde está o seu discípulo? Onde está? Essa pergunta está me desafiando.
Deus está desafiando o nosso coração. Eu creio isso em 2023, que vai ser um ano fantástico. Eu creio que o ano de 2023 vai ser maravilhoso. Eu creio que o ano de 2023 é um ano de romper. Eu creio que o ano de 2023 é um ano espetacular, é exponencial. O ano de 2023 eu acredito em milagres, cara. Você acredita? Eu acredito em milagres. Com todo o meu coração, eu acredito em milagres. Eu acredito. Deus nos deu uma ordem, ele fundamenta a ordem, ele dizendo isso, não é você que vai convencer o homem, cara. Não é você que vai mudar o ser humano, é o meu espírito que está em você. Ele vai tocar profundamente a vida daquela pessoa com quem você falar. Ela vai tocar profundamente aquela pessoa que você vai discipular. É o meu espírito que vai convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. É o meu espírito em você. É o tesouro, é o poder de Deus que reside em nós. É o tesouro no vaso de barro. Só isso. O que você vai fazer nesse dia? Você está fazendo isso, pessoal? Você está fazendo isso, pessoal? Eu acredito que a fase mais difícil é discipular. Não é bem. É discipular. Então nós precisamos ser pessoas. Vão e façam discípulos. De todo o realizamento. Passando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eles nos mandam. E assim, eu permanecerei, ou eu estarei nessa palavra permanentemente com você, até o fim do Senhor. Eu vou estar com você, permanente. Então, assim, a gente está falando do ciclo que eu estou falando das coisas. Se nós não fazemos isso, por mais que às vezes pareça que ele não dá conta, por mais que às vezes pareça que ele está ausente, por mais que às vezes pareça que ele sumiu, é só as nossas emoções e fragilidades e humanidade que não consegue perceber, porque a palavra diz, eu estarei permanentemente, então é isso que eu disciplinando. Não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é o que eu ouço. É o que ele diz. Por mais que às vezes pareça que não, porque é assim, às vezes. A caminhada parece que às vezes ele dá um sumiço, não é perdido, eu estou perdido, cara. Parece que eu estou perdido, mas não, é a gente. A gente às vezes fica cego. Às vezes a gente não consegue perceber. Talvez ele está num nível um pouco mais profundo. Só que a água que eu estou mergulhando, está salvando para mim bem isso. Né? Para quem já mergulhou, essa água está turva, você não consegue enxergar bem. Talvez está ali na sua cara. Quando está embaçado, parece que eu não estou conseguindo enxergar, mas está tão perto. Então, ele vai te levar para. Você precisa pedir, se não me leva para águas mais profundas, mais limpas, para eu poder identificar no seu caminho, porque eu quero te seguir. Para onde o Senhor for? Para esse lugar que o Senhor for, eu quero te ver. Amém? Posso terminar uma oração aqui? Eu vou voltar a quebrar. Eu sou o mestre. Aqui é a palavra, mas é uma canção aqui. Para terminar. Essa canção eu compus há muitos anos atrás. Essa música é datada de 2006.
Em 2006, eu li um texto, e meu jeito de compor música às vezes é assim. Deus me dá um texto, eu leio uma passagem, aí começa a chegar. Assim como o fruto não pode nascer, se na árvore não estiver, se eu não estiver em ti, Jesus, eu nada poderei fazer. João 15. Eu só quero estar onde tu estás. Eu só quero estar se fores contigo. A tua vontade eu quero fazer, Jesus, pois o meu prazer é te obedecer. Sem ti eu nada sou, contigo mais que vencedor. Eu creio em ti, eu espero em ti, eu dependo. Eu creio em ti, eu espero em ti, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que a shalom seja sobre você. E que você possa, em nome de Jesus, se agarrar com as firmes da verdade de Deus. Deus abençoe. Bom dia.